Temos agora o grande debate de hoje, o quadro que é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo a advogada Gisele Soares. Bom dia, Gisele. Bom dia, Carol. E o advogado Tiago Anastácio. Bom dia, Tiago. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo bem. Vamos seguir, então, nesse tema de destaque nessa manhã. A pedido da Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal cumpre, nesse momento, 21 mandados de busca e apreensão. O inquérito investiga a origem de recursos e a estrutura de financiamento de grupos suspeitos de praticar atos antidemocráticos. Começamos, então, com a análise, as considerações iniciais do Tiago Anastácio. Com você, Tiago. Obrigado, Carol. Bom dia, Gisele. Bom dia. Nós estamos novamente dentro de um ciclo de operações da Polícia Federal buscando saber a origem de crimes e, a partir desses crimes, o caminho dos dinheiros que abastecem esses crimes. É uma das mais notáveis formas de investigar organizações, agrupamentos, conjuntos de pessoas que se reúnem para a prática de crimes. Nós precisamos separar inicialmente o que é o inquérito chamado de fake news, mas não é o da fake news, porque na verdade aquele inquérito cuida de ameaças e principalmente a tentativa de obstruir o exercício funcional do Supremo Tribunal Federal. Fake news é apenas um pedaço dele que tem muita relação com o que acontece na justiça eleitoral e em breve acontecerá aos olhos grandes do público, com esse inquérito policial que hoje originou as buscas e apreensões na casa de diversas pessoas ligadas à informação de internet e também de um deputado federal. Nesse inquérito policial, o que se busca é saber quem é o agrupamento de pessoas que praticam atos que violam a própria Lei de Segurança Nacional, como essas pessoas são financiadas, de onde vem esse dinheiro. É, como eu colocava anteriormente, a boa e velha técnica de buscar o caminho do dinheiro para, nesse caminho, identificar quem faz parte desses agrupamentos. Então, parece ser mais uma ação, mais um braço dessa investigação que corre concomitantemente no Supremo Tribunal, também com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Esse caso que foi distribuído, esse caso que se iniciou com a Procuradoria-Geral da República peticionando e pedindo essa investigação, então trata-se de um caso distinto do caso, aspas, do inquérito da fake news. Vamos analisar, vamos ver com calma o que acontece. Me causa estranheza apenas um dado, que a Polícia Federal tenha voltado na casa do blogueiro Alan dos Santos. Não é comum isso acontecer. Por quê? Porque quando sai uma busca e apreensão, os mandados já fazem constar documentos relevantes que podem ser apreendidos, aparelhos eletrônicos como laptops, palmers, celulares, etc. É muito estranho que a Polícia Federal tenha voltado lá. Então, essa é uma indagação que faço, fica no ar porque eu não tenho essa resposta, acabou de acontecer essa operação. Mas vamos analisar com calma, Carol, ao longo do tempo e ao longo das próximas semanas, que, conhecendo a justiça criminal, devem ser agitadas. Quando essas operações vão para a rua, elas são apenas um pedaço de um grande todo. Bem, enquanto conversamos, debatemos, temos imagens ao vivo nesse momento. Sempre para atualizar você que acompanha aqui o Novo Dia, nesse momento, Polícia Federal saindo da casa do blogueiro Alan dos Santos, justamente a pessoa a qual o Tiago se referia agora há pouco, mandado de busca e apreensão sendo cumprido. Nesse momento, então, policiais federais aparentemente levando equipamentos. A gente já tem informação que alguns celulares, notebooks foram apreendidos e a questão agora é quem financia esses grupos que praticam atos antidemocráticos. Essa é a investigação nesse momento em curso. Gisele Soares, suas considerações, por favor. Bom dia.
Minha primeira dificuldade é justamente identificar o que é um ato antidemocrático e que ato antidemocrático é este que configura crime. Então, essa investigação começou depois de uma manifestação que houve em Brasília, em que havia faixas que diziam fora STF e que faziam também menção ao ato institucional número 5. Então, essa investigação foi uma investigação que foi requerida pela Procuradoria-Geral, remetida ao STF e então distribuída, por coincidência, ao mesmo ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro que também relata o outro inquérito das fake news. Igualmente ao inquérito das fake news, este inquérito, então, tem um objeto bastante abrangente, um objeto que não tem propriamente um conceito técnico-jurídico que seja de fácil compreensão. Então, dificilmente, se eu e o Tiago nos colocarmos aqui para definirmos o que é no nosso entendimento, o que são no nosso entendimento atos antidemocráticos, nós certamente vamos divergir em algum ponto. Então, meu primeiro questionamento é justamente esse: o que configura um ato antidemocrático apto a ser tipificado como um crime? Essa é a minha primeira dificuldade. E aí, justamente, como é que vão ser, então, angariados esses elementos de autoria e de materialidade para essa caracterização? Isso por quê? Porque nós tivemos, depois dessa manifestação que deu origem a este inquérito, a instauração desse inquérito policial, atos bastante violentos, manifestações com faixas bastante violentas também. Inclusive, tivemos entrevistas com grupos terroristas ou anarquistas, os antifas, que inclusive até nos Estados Unidos também houve essa discussão se seriam uma organização criminosa ou não. Eu me pergunto, então, onde é que estão esses antifas ou essas pessoas que também participaram de atos, embora eles ostentassem uma faixa preta escrito democracia? Houve, inclusive, vandalismo praticado por essas pessoas que participaram dessas manifestações. Onde estão essas pessoas neste inquérito de atos antidemocráticos? Então, é preciso que se defina o que é ato democrático criminoso, para que então se faça a identificação de todas as pessoas, de todas as organizações e que se identifique aí sim, Tiago, e eu concordo, qual é o caminho deste financiamento. Agora, eu me pergunto, exclusivamente com relação àquelas faixas que foram colocadas naquelas manifestações, se forem identificadas essas pessoas, o fato dessa pessoa ter financiado uma faixa que fazia uma crítica ao STF, será que isso configura crime? Passível, inclusive, de punição, de pena de cárcere ou pena privativa de liberdade ou restritiva de direito? Eu me pergunto qual é o limite, porque essa pessoa estava se manifestando, ela fazia uma crítica veemente ao Supremo Tribunal Federal, mas será que isso configura, que essa atitude especificamente configura crime? Vamos, então, aguardar realmente para identificarem essas pessoas e essas condutas. Minha curiosidade é onde está a configuração, quais são esses crimes. Bem, considerações iniciais feitas, eu peço mais uma vez a licença dos debatedores, porque temos as imagens ao vivo do Palácio da Alvorada, porque há uma grande expectativa para a saída do presidente Jair Bolsonaro, se ele vai falar algo com relação a essa operação da Polícia Federal e outros temas. Nesse momento, então, as imagens ao vivo para você, uma movimentação ali intensa nos jardins do Palácio da Alvorada. CNN Brasil posicionada. Se o presidente falar, claro, nossos microfones estarão abertos e você acompanha aqui com a gente no Novo Dia. Vamos retomar o debate, trazendo aqui alguns pontos que a Gisele falou, Tiago. Ela disse que o objeto é abrangente, o objeto desse inquérito. E para você, diferentemente do que a Gisele falou, fica claro o que são os atos antidemocráticos? Sim, porque está disposto na lei, Carol. Na Lei de Segurança Nacional, principalmente. O que é o ato antidemocrático? É a tentativa, sugestão e instigação de subversão da ordem político-institucional. É claro, está na legislação, não existe nenhuma dúvida sobre isso. No instante em que vamos dar um exemplo para facilitar? Eu tenho todo o direito do mundo de discordar e até, de forma pública, usar palavras mais fortes contra o ministro do Supremo, em razão de uma decisão dele.
Pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal significa uma subversão da ordem democrática, porque nós estamos alicerçados em 3 poderes da República. O Supremo Tribunal Federal é um deles e não há hierarquia sobre eles. É importante que se afirme isso. Quando você também pega faixas e escreve AI-5, você está pedindo a subversão da ordem político-institucional, porque nós sabemos, inclusive, da ruptura de dezembro de 68 e as nefastas consequências para o país. Só uma horda de ignorantes acha que foi interessante a ditadura militar. Então, o que acontece aí? Nós temos na legislação o que é crime. Está claro, uma coisa é a crítica. Eu posso criticar e critico, e já escrevi críticas sobre decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, pedir o seu fechamento, pedir um ato institucional nefasto, aonde viola-se a liberdade de imprensa, aonde se fecha Congresso Nacional, onde caça-se o inimigo, e o caça-se não é só a cassação com 2 S's, mas com cedilha também. Então, há sim na legislação de forma clara o que significam esses crimes, aonde estão dispostos esses crimes. Uma outra coisa, e é importante deixar claro, que nós estamos entrando na retórica bolsonarista aqui. Vamos lá, os tais antifas, só segundo o senhor Eduardo Bolsonaro e o presidente com cor de água de salsicha dos Estados Unidos, consideram essas pessoas terroristas. Eles pediram o fechamento de alguma instituição? Não. Eles pediram a subversão de uma ordem político-institucional? Não. Então, eles não estão incursos na Lei de Segurança Nacional. Eles não são abastecidos também por figuras do estrangeiro que têm interesse em nossa terra. Eles podem, sim, terem se agrupado para cometer crimes. Agora, chamar de terroristas significa ligar pessoas de uma forma totalmente díspara em razão dos fatos. O Hezbollah foi terrorista, o Hamas, a Al-Qaeda, o IRA, o ETA. Esses foram grupos terroristas. Quebrar vidraça ainda não é terrorismo, creio eu. É crime, deve ser punido com rigor. Democrático? Hã? É democrático? Tudo que é crime, uma faixa escrito tudo que é crime, ditadura do proletariado, como foi inclusive divulgado amplamente na televisão, é democrático? Ditadura do proletariado? De forma nenhuma. Creio que não. Pois é. Creio que não. Só que aí é que tá. A manifestação, vamos lá, há uma manifestação intencional de todo o grupo sobre isso? Bom, eu, por exemplo, acho que ditadura do proletariado é uma linha, e nós sabemos, né, não adianta o jogo de palavras, é uma linha política, certo? É a linha dos comunistas, certo? Na minha opinião pessoal, eu tenho horror do comunismo, como eu também tenho horror desses pseudo-fascistas, porque não tem nem capacidade de serem fascistas, ainda bem. Né? Então, eu vejo como um grande problema nós começarmos com um debate político/semântico, enquanto são coisas diferentes. São coisas muito diferentes. Por exemplo, para a China, é um horror a ideia do que é os Estados Unidos. Então, qual é o ponto de vista? Dentro do ordenamento jurídico pátrio, o que nós precisamos é justamente, e essa é a minha dificuldade, é de identificar essas condutas específicas como atos criminosos antidemocráticos. E, mais ainda, hoje há uma operação contra 21 pessoas de busca e apreensão de intimações. E eu me fiz essa pergunta, porque não vi incluídos no rol dessas pessoas que estão sofrendo busca e apreensão esses grupos extremistas. Não vi também sendo investigadas essas pessoas que fizeram manifestação nesse fim de semana eles estão sendo investigados em São Paulo. Pois é, não, esse fim de semana, o fim de semana passado, houve manifestações e havia faixas, ditadura do proletariado, há inclusive uma discussão com relação a um desenho em que havia uma sugestão de uma suástica com o presidente, enfim. Então, há ataques de todos os lados. E nas investigações, é preciso que sejam investigadas
todas as pessoas indiscriminadamente pelos seus atos. Claro. Certo? Claro, então, claro. essa é a dificuldade. O que é democrático e o que é antidemocrático? Mas, Gisele, só um ponto. Eles estão sendo investigados em São Paulo. Esse é o ponto. A operação, acho que não se restringe a São Paulo. São Não. 21... Eu digo os atos aqui de São Paulo, inclusive pessoas foram presas. Estão sendo investigados e, se incursos na Lei de Segurança Nacional, devem estar nas mãos já do Ministério Público Federal de São Paulo. Não há nenhuma ligação, pelo menos que se saiba até agora, porque nós sabemos que investigações são fechadas, de informações de pessoas com foro privilegiado, o que levaria o caso para o Supremo Tribunal Federal, ou se ataques fossem dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Então, é importante deixar claro, existe essa investigação em São Paulo, tanto que pessoas foram presas por esses atos de vandalismo. Sim, e aí a questão das faixas, creio que devam ser investigadas, tanto que o comunismo se torna uma grande e péssima ideia, exatamente quando se percebe o quê? Que ele só poderia ser imposto por ditaduras. Pois é. Mas veja, Tiago, nós temos um inquérito policial em curso. Este inquérito tem como objeto investigar atos antidemocráticos que configuram crimes. Portanto, pessoas que tenham praticado esses atos configurados como ato antidemocráticos, eles então poderão ser investigados sob este guarda-chuva deste objeto deste inquérito, correto? Então, é preciso que se faça uma verificação minuciosa para que todos aqueles que praticaram esses atos, que podem ter configurado crimes antidemocráticos, que sejam investigados. Ao que parece, informações que temos até agora, essa investigação e essa operação de hoje é uma operação específica que não abarca todas essas pessoas que ostentaram faixas que poderiam ser consideradas antidemocráticas, tampouco essas pessoas que praticaram esses atos antidemocráticos, porque atos de vandalismo, atos de depredação ao patrimônio numa manifestação ocorrida à noite são atos antidemocráticos na minha concepção. E aí eu fiz justamente essa provocação porque eu tinha certeza que nós iríamos divergir nesse aspecto. Então, é preciso que se faça uma análise criteriosa e realmente a nossa dificuldade de fazer uma avaliação mais específica é porque nós não temos todas as informações. As investigações, elas são sigilosas e assim precisam ser realmente para que sejam preservadas todas as provas. E então nós fazemos aqui, muitas vezes, ilações ou interpretações ou trazemos da nossa experiência prévia o que poderá ocorrer ou o que poderá estar ocorrendo nessas investigações. E aí, mais uma vez, objetos tão amplos, com definições que, embora haja o crime, o próprio crime em si, a dificuldade da capitulação é pela conduta. Então, o que é que nesta conduta seria o excesso à liberdade de manifestação para poder configurar, então, o crime? Ou como é que vai se dar essa organização de pessoas, essa associação em conluio para praticarem aquele determinado ilícito que poderá ou não configurar um crime. Então, é só essa a minha colocação, a minha preocupação. Eu já manifestei várias vezes também a preocupação com esse objeto tão amplo dos inquéritos das fake news. O inquérito das fake news, na minha opinião, tem outros problemas técnicos legais com relação à condução em si do próprio inquérito. Este dos atos antidemocráticos, ele já tem a participação do Ministério Público, que é absolutamente salutar e indispensável, e também tem a participação da Polícia Federal. Então, nesse aspecto, ele é diferente procedimentalmente e legalmente, constitucionalmente, do das fake news, mas também é preciso que se olhe com atenção para que não se cometam injustiça. Então, todas as pessoas devem ser investigadas e aí, só aproveitando o comentário final, realmente chama a atenção que haja uma nova busca e apreensão num mesmo local de residência de uma pessoa que já foi objeto de busca e apreensão, embora em outro inquérito não há esse impedimento de que as provas colhidas possam ser usadas em um e outro, porque, inclusive, esses objetos desses dois inquéritos, eles acabam
acabam induzindo a uma certa confusão, justamente porque os investigados muitas vezes coincidem. Então, por conta disso também me chamou a atenção, eu disse, bom, mas é uma operação do inquérito dos atos antidemocráticos, mas a maioria dessa lista das 21 buscas e apreensão são blogueiros. Então, se a gente pensa em blogueiros, eu fiz uma associação muito mais imediata com fake news do que propriamente com atos antidemocráticos e manifestações. Mas, enfim, precisamos aguardar agora para verificar como é que vai ser o desenrolar desse inquérito, que provas são essas que serão colhidas e a autoria dessas pessoas, individualmente ou em associação para cometimento desses crimes antidemocráticos. Tiago Gisele, eu vi ali que o Tiago discordou, daqui a pouquinho ele vai trazer mais uma vez o ponto dele, porque o nosso grande debate no Novo Dia é feito assim, a informação chega e vocês trazem então as opiniões para que você que nos acompanha consiga formar a sua própria opinião. Tem informação chegando, então a gente interrompe rapidamente aqui nosso grande debate com a Larissa Alvarenga. Larissa, quais são as informações de momento? Olha só, Carol, informações novas que chegam aqui pra gente em Brasília. A Polícia Federal, fontes ligadas à Polícia Federal confirmaram mais 3 alvos dessa operação que investiga supostos crimes antidemocráticos. Eu vou passar agora aqui os nomes. Olha só, Emerson Teixeira, ele é um professor aqui no Distrito Federal, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O Emerson Teixeira, ele ficou conhecido quando foi até o Palácio da Alvorada, esperar o presidente Jair Bolsonaro e chamou a imprensa de abutres. Foi essa fala dele que repercutiu muito esses dias aqui em Brasília. Ele que é apoiador do presidente, pró-governo, participa aí das manifestações durante os finais de semana. Temos também outro alvo, Alberto Silva. O Alberto, ele é um blogueiro, tem um canal nas redes sociais que defende também o presidente Jair Bolsonaro. E um terceiro nome que acaba de chegar para a gente é do empresário Otávio Oscar Facuri. Ele que já prestou entrevista, já foi entrevistado pela CNN, inclusive ele admitiu que já financiou manifestações a favor do governo Jair Bolsonaro. Foi no começo desse mês que ele deu uma entrevista aqui para a gente na CNN e ele admitiu, então, que financiou as manifestações pró-governo, São pessoas que apoiam, são aliados do presidente Jair Bolsonaro, como a gente observa, nesses 3 nomes que acabam de chegar. E a informação que a gente tem de momento, Carol, é que os agentes da Polícia Federal continuam cumprindo esses mandados de busca e apreensão. A gente lembra que ao todo são 21 mandados em diversos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Santa Catarina e também aqui no Distrito Federal. A gente já sabe que a Polícia Federal apreendeu computadores, celulares. Muitas dessas pessoas estão recorrendo às redes sociais para dizer, olha, estou incomunicável. Os agentes da Polícia Federal estiveram aqui na minha casa e apreenderam esses pertences. Inclusive, essas imagens, olha só, dos agentes da Polícia Federal saindo da casa, não são imagens ao vivo, são imagens recuperadas, aconteceram agora há pouco, dos agentes da Polícia Federal saindo da casa do blogueiro Alan dos Santos, ele que mora aqui em Brasília, no Lago Sul, uma região aqui de Brasília, do Distrito Federal. E agora fica a expectativa, Carol, de mais nomes, já que são 21 mandados de busca e apreensão. A gente já trouxe aqui alguma lista. Tem blogueiro, deputado federal, marqueteiro, pessoas que fazem parte do partido Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro está criando. E a todo momento nós vamos atualizando as notícias diretamente aqui de Brasília. Carol. Combinado, Larissa. Inclusive, mais um destaque para aquela imagem que a gente viu há pouco dos agentes da Polícia Federal saindo da casa do Alan dos Santos, porque Alan dos Santos foi citado agora há pouco no grande debate, porque ele já tinha sido alvo de mandado de busca e apreensão no inquérito das fake news. E agora, no inquérito que apura atos antidemocráticos, mais uma vez, Alan dos Santos sendo alvo de mandado de busca e apreensão. Vamos seguir com o nosso grande debate. A informação vai chegando, a gente vai trazendo aqui, repercutindo também no nosso grande debate do Novo Dia. Tiago Anastácio e Gisele Soares. Temos aqui, então, a lista e mais nomes que vão se juntando aos alvos desses mandados de busca e apreensão. E agora a Larissa traz para a gente alguns nomes de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E já falávamos aqui, inclusive, também nomes de pessoas ligadas ao Aliança pelo Brasil, o partido que o presidente quer criar.
nomes que acabam, então, trazendo à tona o nome de Jair Bolsonaro. Isso, de alguma forma, esse inquérito, esses mandados de busca e apreensão, impactam na imagem do presidente? Começamos com você, Thiago. Creio que não, porque a imagem dele já está solidificada por pessoas que pensam de forma muito parecida e que se comunicam através desses meios de imprensa, vamos chamar assim, e também através dessas pessoas. Me parece não haver nenhuma mácula, uma imagem, porque é exatamente esse tipo de imagem que essas pessoas tanto louvam. Então não me parece haver. Carol, eu poderia voltar só para responder o ponto da Gisele, se você me permitir? Claro. Por quê? Eu preciso explicar uma coisa bem clara aqui sobre o direito penal. E nós estamos falando de investigação. Direito penal em geral. Eu posso ser favorável a qualquer coisa no plano das ideias. Eu posso ser favorável à ditadura de 64 e posso me manifestar sobre isso. Assim como eu posso ser a favor de uma ditadura do proletariado. Eu sou contra. Eu acho uma grande estupidez nós louvarmos uma autocracia, a ausência de liberdades. Mas eu posso ser estúpido assim. O direito me permite a estupidez. O que não é admissível é que eu saia do plano das ideias e me torne um agente contra isso. E para isso existe a Lei de Segurança Nacional. Então, para separar e deixar de forma muito clara aqui o ponto da Gisele, essa é a diferenciação, é agir contra. E o inquérito da fake news, nós batemos nisso para esconder a realidade sobre esse inquérito policial. Ele versa sobre ameaças diretas, o que já é crime, um atentado, pelo que se soube, contra a casa de um ministro, o que já é um crime, manifestações pedindo o fechamento de uma instituição da República, não indo contra uma opinião do Supremo Tribunal, pedindo o fechamento na modalidade de instigação, isso é crime. Se as pessoas estivessem portando uma faixa dizendo voltem militares, isso seria uma coisa. Na minha opinião, abominável. Seria a morte da democracia. Mas elas estariam dentro de um direito delas, mais ou menos razoável. Outra coisa, isso também serve para quem gostaria de uma ditadura do proletariado, uma outra bobagem, né? Uma bobagem soviética praticamente. Agora, outra coisa seria os tais antifas, que agora vamos imitar o Donald Trump e vamos chamá-los de fascistas, de terroristas, o que não são. Terrorismo é uma outra coisa. Nós não podemos aceitar esse americanismo da mesma forma que o anglicismo, como a Gisele não gosta dos termos jurídicos. Seria uma outra coisa eles pedirem o fechamento da Assembleia Legislativa, eles pedirem a saída e um golpe da Assembleia contra o governador João Dória e começassem a ameaçar os desembargadores do Tribunal de Justiça. Eu falo aqui do âmbito de São Paulo. Imagine só, os tais antifas jogam um morteiro, jogam uma bomba caseira na porta da casa do presidente do Tribunal de Justiça. Isso seria um ato antidemocrático. Uma arruaça de rua é coisa distinta, tratada pelo Código Penal, não pela Lei de Segurança Nacional. Então, são coisas distintas. A ideia pode existir no coração das pessoas, até uma má ideia. Eu, por exemplo, até brincava um dia aqui com a Gisele sobre a questão do fake news. Acho que fora do ar. Eu sou totalmente favorável ao direito à mentira, porque era só que me faltava um mundo só cheio de verdades. Sem a mentira, acabariam os contos, a literatura. Existem as boas coisas da mentirinha. Agora, é diferente nós termos atos de vandalismo, que eu sou absolutamente contrário. Eu acredito em marchas, discursos e ideias, de pedidos e ataques reais contra instituições e integrantes de instituições da República. Essa é a diferenciação que o direito penal faz e deve fazer. Eu nunca imaginei que eu estaria em público louvando a Lei de Segurança Nacional. Mas nós chegamos ao absurdo de precisar dela. Ela que é a última rácio do próprio direito penal. O direito penal que só é acionado quando
tudo já deu errado no ordenamento jurídico, ele tem talvez, e aí eu tomo a liberdade, meus queridos amigos acadêmicos, os grandes doutores do direito penal brasileiro, me permitam até uma brincadeira. Eu diria que a Lei de Segurança Nacional é a verdadeira última ratio, porque é o direito penal sendo usado no seu último e derradeiro momento contra a derrocada da democracia. Isso é muito ruim. Eu estou muito atento, não é legal isso, não gosto de pedidos de ditadura dos dois lados. Os sonhos do início do século passado morreram porque se percebeu que para os seres humanos serem iguais, ou mesmo que houvesse a maior das liberdades e o alavancamento de um povo, que era necessário ditaduras. E para isso a democracia precisaria morrer. Então, vamos ter muito cuidado, até mesmo com as análises. Eu fico muito preocupado de nós não estarmos dando ideias para as pessoas que, primeiro, não querem tê-las. Segundo, que talvez não tenham capacidade de compreendê-las. E se tivessem essas duas capacidades anteriores, se elas ainda teriam caráter para seguir em marcha, mesmo não colocando seus umbigos em primeiro lugar. Eu fico muito preocupado. Louvarmos e termos que louvar a Lei de Segurança Nacional é porque todo o resto já falhou. Gisele, já passo a palavra para você. Antes tem chamado do Rio de Janeiro porque tem mandado de busca e apreensão também sendo cumprido no estado do Rio de Janeiro. Temos as informações então com o Diego Sarz atualizando para a gente. Mandados sendo cumpridos por aí também, Diego? Isso, Carol. A gente sabe que são 21 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos na manhã dessa terça-feira. Operação desencadeada, então, pela Polícia Federal, cumprindo 21 mandados. Um deles, aqui para o Rio de Janeiro, a gente teve a confirmação que esse mandado está sendo cumprido. Aliás, já foi cumprido na cidade de Petrópolis, distrito de Araras, que fica em Petrópolis, na casa da família do deputado federal Daniel Silveira. Ele que é da cidade, da região do Rio de Janeiro. Então, a gente já tem informação que esse mandado foi cumprido. Saíram de lá agentes com documentos, computadores, celulares, portanto, retirados da casa da família do deputado Daniel Silveira, no distrito de Araras, que fica em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Carol. Diego Sarz atualizando as informações, portanto, mandado de busca e apreensão cumprido no Rio de Janeiro, também mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. Informações mais uma vez de Brasília, Larissa Alvarenga. Olha só, Carol, Diego, informações que acabam de chegar, né? Alguns alvos dessa operação da Polícia Federal devem prestar depoimento na Superintendência da Polícia Federal. A gente já sabe que o deputado federal Daniel Silveira deve depor na Superintendência da Polícia Federal por volta das 9 horas da manhã, ou seja, já deve estar a caminho da superintendência, né? Nós sabemos que os agentes da Polícia Federal estiveram na casa dele logo cedo, apreenderam então notebook, celular e também de outros alvos, né? Aqui em Brasília, também na casa do blogueiro Alan dos Santos, nós acompanhamos as imagens, né, dos agentes da Polícia Federal saindo então da casa dele, inclusive também de um blogueiro Ravox Brasil é o nome do canal dele no YouTube. Ele disse no Twitter que foi alvo da operação, disse que teve apreendido os equipamentos de gravação e transmissão, além do celular. E para Ravox, a apreensão foi um ato de censura. Alguns alvos já começam, né? Algumas pessoas já investigadas nessa operação já começam a então relatar nas redes sociais que os agentes da Polícia Federal estiveram em suas casas, apreenderam esses pertences para então dar início às investigações. O publicitário Sérgio Lima, o advogado e empresário Luiz Felipe Belmonte também foram alvos. Os dois são ligados ao partido Aliança pelo Brasil, né? Partido que o presidente Jair Bolsonaro quer criar. O youtuber Fernando Lisboa, inclusive, publicou um vídeo no canal dele, o Vlog do Lisboa, que afirma que a Polícia Federal esteve na casa dele às 5 horas da manhã. Ele chorou ao falar que a mãe e a sua mulher presenciaram busca e apreensão dos policiais. Disse também que teve o celular e o computador apreendido. E as informações, né, que nós recebemos, então, dessas fontes ligadas à Polícia Federal é que a operação continua, até porque são 21 mandados, né, de busca e apreensão. Por enquanto,
enquanto, na operação de hoje, apenas de busca e apreensão. A gente já disse que alguns investigados devem depor na Superintendência da Polícia Federal, pelo menos aqui em Brasília, viu, Diego e Carol? Obrigada, Larissa. Inclusive, temos as imagens ao vivo do prédio da Polícia Federal, da entrada ali do prédio. Movimentação por lá ainda é tranquila, mas a expectativa, então, para a chegada do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Ele que deve depor daqui a pouquinho. A expectativa é que o depoimento começasse às 9 horas da manhã. Daqui a pouquinho, nossa reportagem será acionada para trazer todos os detalhes. Até o momento, por lá, movimentação é tranquila. Seguimos aqui no nosso grande debate, é sempre assim, monitorando o que acontece, operação da Polícia Federal em andamento e debatendo aqui com o Thiago, com a Gisele. Gisele, seu direito de resposta, então, por favor. Pois é, que bom que entrou essa reportagem. Então, temos pessoas investigadas, vítimas dessa busca e apreensão, ou melhor, sujeitas a essas operações de busca e apreensão, todas até agora ligadas ao governo federal, todas até agora apoiadores, na sua maioria, pelo que eu pude anotar aqui, blogueiros, então ligados a questões mais de informação, de divulgação de informação, um professor que chamou a imprensa de abutres, muitos pertencentes ao novo partido, Aliança pelo Brasil, criado pelo presidente Jair Bolsonaro. Antifas, não. Vândalos que participaram daquela depredação em Curitiba? Não. Vândalos que participaram das manifestações aqui de São Paulo? Até agora, também não. Pessoas que ostentaram essa faixa no último final de semana, a ditadura dos proletariados? Até agora, também não. Então, é importante que se faça uma verificação e um acompanhamento criterioso de como é que irá se desenvolver essa investigação. Essa investigação que começou por conta de manifestações que vinham acontecendo, Thiago, e aí acho que é importante a gente retomar os fatos justamente para compreendermos qual foi, então, quais foram os fatos que deram ensejo à instauração deste inquérito a pedido da Procuradoria-Geral da República. Mas, Gisele, nós não sabemos os fatos. Não, eu vou só retomar os fatos que foram públicos e divulgados. Então, vamos só retomar. Nós vimos manifestações ao longo de diversos finais de semana, principalmente em Brasília, de pessoas que vestiam verde e amarelo e foram para as ruas. Em São Paulo, inclusive, houve muito mais carreata do que pessoas nas ruas. Houve muita crítica porque havia aglomeração num momento em que a pandemia estava na sua aceleração, na sua curva de crescimento. O presidente da República vinha muitas vezes à frente do Palácio do Planalto se encontrava com esses manifestantes. Teve um dia em que foi o dia do Exército, em que ele fez uma fala para as pessoas que estavam ali presentes e houve, inclusive, muita crítica de que ele estaria, então, justamente apoiando aquelas pessoas que traziam faixas. Traziam uma série de faixas e traziam faixas contrárias ao STF, que pediam o fechamento do STF, que pediam o fechamento do Congresso. Posteriormente, naquelas saidinhas do presidente, ele, então, fez uma série de falas, inclusive interrompendo um de seus apoiadores e disse: aqui não tem nada de fechamento de Congresso, todas as instituições são importantes, todas as instituições devem ser mantidas. Eu não vou apoiar, sou contra fechamento de qualquer instituição que seja. Então, esses foram os fatos que foram publicizados ao longo das últimas semanas. Houve, então, uma reação da oposição, houve um anúncio de que haveria, então, também manifestações contrárias ao governo, que foram organizadas primeiramente com o apoio de torcidas organizadas de futebol, e aí uma relação que não está sendo investigada, mas que causou uma certa estranheza, o porquê de torcidas organizadas que apoiariam manifestações contrárias ao governo. Até agora não, por isso que eu disse. Sim. Das notícias até agora de manhã, a gente não tem nenhuma busca e apreensão, por enquanto, dessas pessoas. Então, eu só estou fazendo uma retomada fática de informações públicas que nós temos. Então, houve essa manifestação, eles vestiam preto, traziam uma faixa escrito democracia, e aí é que justamente começa essa guerra de narrativas de que, então, aqueles atos anteriormente das pessoas de verde e amarelo seriam antidemocráticos, porque traziam faixas contrárias ao Congresso.
mas esses atos dessas pessoas, porque a faixa estava escrito democracia, seriam democráticos. Houve, então, atos noturnos, inclusive de depredação deliberada de prédios em Curitiba. Houve também confrontos aqui em São Paulo por desrespeito, porque duas manifestações opostas ocuparam o mesmo local. Houve intervenção da polícia, houve crítica a essa intervenção da polícia, que teria sido muito truculenta. E sempre essas manifestações acabando em, infelizmente, episódios de violência. Então, esse é um resgate curto, histórico dessas manifestações que deram ensejo, então, à instauração deste inquérito para investigar atos antidemocráticos. Então, essa é a situação que nós temos até agora, esse é o histórico do que aconteceu até agora e que está sendo alvo de investigações. Precisamos, então, aguardar para ver como essas investigações vão se desenvolver e minha preocupação principal é por quê? Porque há sim esse movimento Antifa, que é um movimento que tem no seu site, nas suas informações e também nas entrevistas que dão, a violência como pressuposto, como justificativa para fazer face ao sistema. Portanto, são pessoas declaradamente violentas que declaradamente usam da violência para fazer valer aquilo que eles querem defender ou aquilo a que eles querem dar voz. Então, é só essa a minha preocupação. Vamos aguardar as investigações para verificar como elas vão se desenrolar. Por enquanto, essa é a situação que tem. Gisele, deixa eu fazer uma pergunta. Você é a favor do sequestro? Eu te devolvo a pergunta. Você é a favor do sequestro? Não, eu não sou. Você é a favor? Ninguém é a favor do sequestro, porque sequestro Calma, é crime, Thiago. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não é a favor do sequestro. Você é a favor do homicídio? Ninguém é, Thiago. Isso aí é legal. Você é favorável que um tribunal se organize? Eu sou a favor da liberdade de expressão. Você é a favor de um tribunal ser organizado para julgar um fato depois que o fato acontece? Não, não sou. Então, essa é a história de como se combate nazistas. Pois é. Entenda isso. E essa é a preocupação. Nuremberg foi um tribunal de exceção. Sim. Pois é. Os israelenses caçaram e sequestraram, não vou falar que acertadamente, mas eu também não vou julgá-los, porque eu já vi as fotos, já expliquei até aqui a razão que eu tenho essa ligação com o meu amigo, meu querido povo judeu. Eu vi o que aconteceu. Eu vou te explicar uma coisa, Gisele. Eu sou uma pessoa, você me conhece, você é minha amiga. Eu sou totalmente favorável às liberdades. Absolutamente favorável às liberdades e acho que a gente imprime aqui até mesmo um debate com respeito, porque nós dois somos estudiosos e nós sabemos que o respeito é o único caminho. Com nazista não tem respeito. É o princípio da legalidade, Thiago. Eu sei, mas com nazista não tem respeito. Isso. Nós temos que ter o princípio da legalidade sendo respeitado. Com nazista, eu travo qualquer coisa minha iluminista racional. Com nazista não tem diálogo. Só para deixar bem claro. Eu concordo. Todo grupo extremo, Thiago, ele precisa ser muito bem investigado e precisa ser punido e desmontado justamente porque ele macula aqueles que estão se manifestando por algo legítimo, ainda simples, que seja contrário às instituições. Gisele, um exemplo. Essas manifestações na frente do Planalto e tal, a maior parte ali é gente simples. É gente muito simples. A maior parte não sabe nem quais são as consequências do AI-5. E esse é o grande ponto. O Supremo não está atrás dessas pessoas, porque senão bastaria identificá-las por vídeo e prendê-las. A questão é a organização, os dinheiros e os objetivos por trás disso. Thiago. O presidente Jair Bolsonaro avisou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que sua situação é crítica e que há uma pressão grande do Supremo Tribunal Federal pela sua saída. O ministro é investigado no inquérito do Supremo sobre fake news e ameaças aos ministros da Corte, chamados por ele de vagabundos no vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. No fim de semana, ele voltou a usar o termo vagabundos para se referir a adversários de Bolsonaro durante uma manifestação em Brasília. A bronca em Weintraub é um aceno de paz para o STF? Quem responde a essa pergunta são os nossos debatedores, Thiago Anastácio e Gisele Soares. Agora eu começo com você, Gisele. Aceno de paz pressupõe guerra, e guerra é justamente tudo que nós não queremos nem precisamos neste momento. Ao contrário, o que diz a nossa Constituição Federal é justamente
que é necessária a harmonia entre os poderes. Então, precisamos trabalhar para que haja harmonia e não desarmonia, muito menos guerra e aceno de paz. Então, a preocupação do presidente com o ministro da Educação, ela, a meu ver, é dupla. Primeiro, o presidente precisa fazer uma análise criteriosa de qual é o desempenho do ministro à frente da pasta da Educação, que é uma pasta extremamente importante, que já seria uma pasta extremamente desafiadora, não fossem justamente estes problemas adicionados pela pandemia, do isolamento, da dificuldade, então, das pessoas de conseguirem acessar a educação por meios digitais, de como se fazer essa avaliação e esse avanço, especialmente para aqueles estudantes que estão no último ano, que vão concluir o ensino médio, o ensino fundamental e principalmente o ensino universitário, como conceder esses diplomas, como é que essas pessoas, essas crianças vão seguir com a sua formação. Então, esta é uma preocupação importante que deve ser, inclusive, a preocupação principal do presidente, como está o desempenho desse ministro à frente de uma pasta que é muito relevante para o Brasil, porque, afinal de contas, a educação é o futuro do país. São essas crianças, exatamente, Tiago, que serão os nossos futuros presidentes, deputados, juízes, médicos, caminhoneiros, enfim, todas as pessoas do agronegócio, são eles que trarão para nós um futuro, que cuidarão de nós na velhice do nosso país. Então, essa é uma questão muito importante. E uma segunda preocupação que vem alarmando o presidente, porque realmente se avoluma em preocupação, são as condutas do ministro da Educação, que se envolve a todo momento em muitas discussões, em muitas polêmicas e que agora está sendo objeto de investigações pelo cometimento de crimes. Então, não há esse cometimento ainda comprovado, mas há investigações em curso. Então, realmente, essas atitudes do ministro da Educação, elas não se coadunam a este novo momento em que o governo federal está se esforçando e muito para restabelecer a harmonia com os demais poderes. Então, este não é realmente o momento de se elevar novamente a temperatura contra o Congresso ou contra o STF. Este é um momento de harmonia. É preciso que haja essa harmonia e o ministro da Educação precisa se reposicionar, precisa entender a responsabilidade que ele leva sobre os ombros, não só, principalmente, pela pasta que ele ocupa, pelo Ministério da Educação, que é muito relevante para todos nós, e é preciso que ele, então, mude a sua forma de se comunicar, que ele consiga se comunicar de uma forma menos veemente, menos contundente, para que ele, então, auxilie o presidente nessa harmonia entre os poderes. Então, este é um momento de dificuldade, o presidente se manifestou o seu descontentamento, o que é absolutamente compreensível e esperado realmente que o presidente faça, porque neste momento tão crítico, é preciso que todos os ministros, que toda a equipe do governo federal esteja coesa, que esteja unida por um objetivo comum. Então, não é possível mais que haja essas condutas individualizadas, ainda mais numa situação como essa. Então, houve uma manifestação, já havia notícia da manifestação, o presidente pediu, como pediu também no final de semana anterior aos seus apoiadores, que não comparecessem justamente para evitar esses conflitos, esses atos antidemocráticos. E, então, o ministro da Educação foi mesmo assim à manifestação, foi inclusive multado porque estava sem máscara. Houve, inclusive, a divulgação pela internet, não sei se é verdadeiro, mas eu cheguei a ver uma imagem captada e divulgada pela internet, de que ele, inclusive, teria sido multado por estar em local público sem máscara, o que é regulamentado por um decreto do Distrito Federal, de que todas as pessoas em ambiente público, assim como aqui em São Paulo, devem portar máscaras de proteção. Então, nessa situação, fica realmente uma preocupação dupla, muito difícil para o governo federal, neste momento em que há
tantos outros problemas a resolver e não podemos nos esquecer, estamos vivendo um momento de pandemia. Precisamos que todas as energias do governo federal sejam destinadas ao enfrentamento da doença, que está em um outro momento, que tem um outro ministro da Saúde à frente da pasta. Então, há uma série de energias sendo dispersadas pelo governo federal, quando ela precisa ser unida para, então, colocar realmente o Brasil num objetivo em que todos, então, remam no mesmo sentido. Suas considerações, temos as informações do Igor Gadelha, nosso analista de política lá em Brasília, também sobre esse tema, também falando sobre Abraham Weintraub, não é isso, Igor? Isso mesmo, Carol. Eu conversei mais cedo, agora há pouco, na verdade, com o ministro da Educação e ele próprio admitiu que a sua situação no governo é incerta. Vou abrir aspas do que ele me falou. Eu estou no cargo, não sei o meu futuro. Está difícil prever. Palavras do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Como a gente vem mostrando, a situação dele é muito delicada há algumas semanas e desde domingo isso piorou após ele participar dessas manifestações. O que irritou o presidente Jair Bolsonaro? A fala dele aos manifestantes, reiterando as críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, a quem ele novamente voltou a chamar de vagabundos. Ontem, Weintraub esteve com o presidente, ele não quis me falar detalhes dessa reunião, mas como nosso âncora Caio Junqueira trouxe, o presidente avisou que a pressão do Supremo Tribunal Federal sobre Weintraub está grande e que a situação dele é muito delicada. O presidente já pediu nomes, vale lembrar, o presidente já pediu a seus assessores e ministros sugestões de nomes para substituir Weintraub. O presidente quer alguém ali com um perfil muito parecido com Weintraub, alguém que agrade a militância bolsonarista também. E estuda agora uma saída honrosa para Weintraub. Nessa saída honrosa poderia ser a indicação para uma embaixada em algum país, para alguma assessoria especial lá no Palácio do Planalto, ou até Weintraub ser nomeado número 2 do ministro Onyx Lorenzoni no Ministério da Cidadania. Carol. Obrigada, Igor, pelas informações. E aí as aspas do ministro da Educação que o Igor traz para a gente. Estou no cargo, não sei o meu futuro. Daqui a pouquinho, claro, vou trazer essas aspas para o grande debate, mas antes tem que dar a palavra para o Tiago Anastácio responder a pergunta feita anteriormente. Tiago, bronca em Weintraub com relação à participação dele nas manifestações de domingo. Essa bronca é um aceno de paz para o Supremo Tribunal Federal? Calma aí, vamos devagar. Antes de mais nada, caiu. Se a Gisele parou de defender, caiu. É porque não tem mais defesa. Segundo, essa coisa do Weintraub se tornar embaixador, gente, vamos devagar. Eu estou começando a gostar do ministro Weintraub. Tá? Tá começando a criar simpatia. Eu, pelo menos, estou tendo simpatia por ele. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque eu estou vendo um governo de espoleta. Ninguém atira de verdade, só tem espoleta nesse governo. Criticam o Supremo, mas não recorrem. São os machões nas ruas, quando a Polícia Federal chega, todos choram, ficam desesperados. Só tem espoleta. O ministro Weintraub se mantém firme. Eu respeito esse tipo de gente. Honestamente, ele continua criticando. Acho que totalmente errado, discordo da linha política dele em absoluto, acho que ele é uma grande metralhadora de besteiras, mas eu não vou negar que e vamos lá, respeito é diferente de admiração, eu estou cada vez mais respeitando ele. E acho muito interessante fazer essa observação de público, porque sou muito crítico ao ministro Weintraub, mas como a Gisele já parou de defendê-lo, já chegou a hora do adeus. Mas vamos ver também o que há por trás disso. Se o ministro Weintraub sai da educação e vai para uma subpasta, para uma assessoria ou alguma coisa do tipo, ele perde o foro privilegiado. Ou seja, ele se mantém no governo, mas diminui a tensão com o Supremo Tribunal Federal. E para ele também é bom, porque ele iria para a justiça de base, para a justiça de primeiro grau e teria direito à apelação, a todos os recursos inerentes a uma condenação ou o Ministério Público a uma absolvição que fosse contrária às suas pretensões. Então, me parece uma saída pensada para ser favorável ao ministro Weintraub,
não tirá-lo do jogo, mas sem exageros de colocá-lo como representante do Brasil, né? Vamos devagar, porque nós já tivemos fritador de hambúrguer que ia ser de Washington, só me faltava o Weintraub na Embaixada de Roma. Vamos com calma, me parece uma saída honrosa para o ministro Weintraub, a postura dele me gera respeito, ele de fato não afina, ele de fato pensa isso e vai atrás disso, discordo plenamente, mas ganho meu respeito a partir desse momento. Agora, devagar com andor, porque o santo é de barro. Há uma estratégia também de defesa a favor do ministro Weintraub aí, porque ele sairia dos juízes que ele mesmo atacou. E aí vem o grande problema, mas é um problema histórico, né? Você ataca o Supremo Tribunal, você é um ministro de Estado. Como é que você resolve isso? Não tem solução. Você vai ser julgado por aquele que você atacou. Mas é assim. Mas o ministro Weintraub de fato está me criando esses sentimentos confusos. Muito mais do que esses machões de internet que quando a Polícia Federal chega em casa, todo mundo começa a chorar. Tiago Anastácio, que já antecipou um pouquinho a repercussão com relação às aspas que o Igor Gadelha trouxe para a gente. O Igor Gadelha também ambientando ali toda a situação, contextualizando para a gente que uma saída honrosa para o ministro Abraham Weintraub poderia ser o cargo de embaixador. Então, a gente lembra, né, Gisele, que para ser nomeado embaixador é necessária a aprovação do Senado. Abraham Weintraub tem força para essa aprovação? Eu acredito que será bastante difícil e desafiador e é preciso realmente que se aguarde para fazer essa verificação se realmente o ministro será destituído da pasta e qual será, então, a sua nova ocupação ou a sua nova nomeação. Mas, Tiago, não se trata de defender nem de afinar. O ministro realmente, de todos aqueles que participaram daquela reunião em que houve a divulgação do vídeo daquela reunião ministerial, ele foi o ministro que respondeu àquele chamado feito pelo presidente na fala anterior à sua, em que ele disse justamente que todos ali deveriam se colocar, deveriam ter posição firme e o ministro então fez essa resposta e, mais uma vez, ele fez uma crítica a Brasília e aí disse que por ele todos iriam para a cadeia, a começar pelo STF. Então, essa foi a crítica originária que gerou justamente esse habeas corpus impetrado que está sendo julgado, que enfim foi rejeitado pelo STF, mas... acho que ainda não acabou o julgamento. Não, houve só tem a maioria. Isso. Mas enquanto não acabar, pode voltar atrás. Mas até agora o último voto foi inclusive pela rejeição do habeas corpus. Mas só retomando, então, o ministro segue realmente nessa linha veemente, ele inclusive na manifestação repetiu a sua crítica, usou inclusive o mesmo termo, vagabundos, para se referir novamente, ou seja, ele realmente reitera, ele mantém a sua posição, mas ele dificulta muito para o presidente da República e para toda a equipe, para todo o governo federal, quando ele justamente insiste em não respeitar uma recomendação que foi dada a todos eles num momento que é um momento importante. Então, é preciso que neste momento o ministro saiba se posicionar e entender que as suas falas veementes e a sua defesa por liberdade, embora sejam defesas importantes, este é um momento de se cuidar para a harmonia e que atitudes como essa gerarão mais desarmonia. E não só essa relação de tensão do governo federal com os demais poderes, mas há uma relação de tensão no Brasil, há uma relação de tensão no mundo. Os protestos no mundo todo, eles muitas vezes acabam terminando em atos de violência. Temos visto isso no mundo todo, provavelmente uma reação deste isolamento, uma reação desse temor mundial, esse coronavírus que não tem vacina, que não tem um remédio. A gente está num momento de muita tensão. Então, é preciso que todos os ministros, que toda a equipe, que todas as instituições entendam esse momento tão delicado e ponderem e cuidem, todos eles, das suas falas e dos seus comportamentos. Bem, vamos então para os argumentos finais. Começamos com você, Tiago. Obrigado, Carol. Obrigado, Gisele. Obrigada. Boa sorte ao ministro Weintraub. Gisele parou de defendê-lo, é porque o senhor vai cair. E acho muito importante
que fique a mensagem do que é democracia. Essa bela dama que parece se esvair pelos dedos das pessoas, até pelas pessoas que não têm dedos, muitas vezes, porque nós tratamos a democracia como algazarra, e a democracia ela não é. A democracia ela não pode permitir-se a aceitar que dentro das liberdades dela, essas liberdades a façam morrer. Nós temos e precisamos entender, o que é a lei no Brasil. Nós precisamos saber quais são as leis brasileiras para nós pararmos de nos perder em discussões infinitas em redes sociais, com os familiares, com os amigos, porque nós temos uma legislação ampla. Ao contrário do que as pessoas dizem, nós temos uma legislação muito firme, nós temos uma legislação internacionalmente reconhecida, com soluções que o mundo está buscando e nós já temos nela. Óbvio que ela precisa de alterações, porque o mundo é mais rápido, porque o mundo é cada vez mutante, não só pelos seus meios, como os meios digitais, mas também porque existem novas ideias e novas formas de comportamento. O que deve ficar claro de uma vez por todas é: nós estamos em uma grande defesa da democracia. Eu não gosto, não me agrada, não acho que seja o caminho ideal para o Brasil, mais uma vez, vivermos um grande período de julgamentos criminais. Eu não gosto disso. O direito criminal é algo muito sério. Não sei e não quero que abata essas pessoas que estão sendo investigadas agora. Talvez elas devam ser punidas, sim, talvez, mas não com a prisão. A prisão é para crimes violentos, essencialmente para crimes violentos. Isso eu discordo da Gisele, nós já conversamos aqui. Eu creio que a própria corrupção deveria ser punida de forma mais inteligente, com cassação e perda de direitos políticos, indo no bolso das pessoas, proibindo o direito de reunião dessas pessoas. A prisão, o cárcere, esse lugar abominável, serve para criminosos violentos, sequestradores e homicidas contumazes. Então, vamos ter sapiência, nós não temos as informações necessárias ainda. Daqui um mês teremos uma melhor ideia. Mas tomem cuidado, é essa a minha mensagem, Carol e Gisele. Tomem cuidado com o direito penal. Ele não é aplaudível, ele é sempre ruim. Vamos agora aos argumentos finais da Gisele Soares. Eu homenageei o Thiago, vou continuar então na linha dele nos argumentos finais. Concordo plenamente, Thiago. Há um excesso de criminalização no Brasil, de criminalização da vida, o que é muito ruim para nós brasileiros. Nós precisamos cada vez mais nos afastar desse excesso de criminalização, dessa tentativa a todo momento de identificar todas as condutas, principalmente aquelas condutas que não me agradam, que são contrárias ao meu pensamento, que são contrárias à minha ideia, e imputá-las como crimes, classificá-las como condutas criminosas. E a melhor forma de darmos uma boa resposta, de nos afastarmos cada vez mais deste excesso de criminalização a todo o momento, principalmente por maus exemplos advindos dos próprios políticos que têm se valido a todo momento do Poder Judiciário para levarem notícias, crimes que nos seus entendimentos são condutas que configuram crimes que muitas vezes não são assim. Então, a melhor forma de darmos a resposta a essa criminalização excessiva é justamente pelo exercício pleno da cidadania. Nós precisamos cada vez mais nos assenhorar dos nossos direitos, compreendemos os nossos deveres, as nossas responsabilidades e passarmos a ter uma conduta de respeito às leis, de respeito ao próximo, de respeito ao espaço público, de cuidado com o próximo, de cuidado com os espaços públicos, porque todos esses espaços são nossos para estarmos dentro deles e agirmos dentro deles de forma livre, desde que essa liberdade não exceda o direito do próximo. Então,
Vamos valorizar o respeito, vamos valorizar principalmente a cidadania, esse exercício tão duramente conquistado por nós, resgatando inclusive os valores de democracia ditos pelo Tiago. Vamos exercer plenamente essa festa da democracia, sem excessos e nos afastando cada vez mais do crime e da criminalização. O que nós precisamos é de bons cidadãos que cuidem do nosso país e não ficarmos perseguindo pessoas e imputando a elas crimes que não aconteceram. Vamos aceitar os opostos mais e valorizar os opostos, aprendermos com as opiniões contrárias, com as posições diversas das nossas. É assim que nós criamos uma boa cidadania, uma boa democracia. Obrigada. Obrigada, Gisele. Obrigada, Tiago. Até amanhã. Até amanhã. E lembrando que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site, cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.